para falar sobre as pequenas e médias empresas podem ter essas mudanças sociais, ambientais e econômicas. Eu vou falar com o Oliver Wolfson. Ele é líder de inteligência de estratégias do Fórum Econômico Mundial. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui como nosso primeiro convidado para falar sobre uma questão tão importante. Você pode nos escutar? Bom dia. Sim, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Priscila, pela apresentação. Então, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Fantástico. Muito obrigado. Meu nome é Oliver Wolfrey. Eu trabalho no Fórum Econômico Mundial, no time de inteligência estratégica, e eu gostaria de ter um pouco do tempo de vocês para entender o trabalho que a gente está fazendo nos últimos meses e, particularmente, compartilhar alguns resultados sobre esse relatório, sobre a prontidão que a gente está para o futuro, que a gente vai depois divulgar mais adiante. Então, vocês vão ver um pouco desse trabalho, e aí a gente depois vai poder voltar e entrar mais em detalhes ao longo dessa manhã. Eu gostaria de fazer com vocês, nessa manhã, que vocês tenham uma pequena jornada com a gente junto. Então, um pouquinho do tempo para vocês entenderem um pouco mais sobre o Fórum Econômico Mundial, o que é essa organização, tudo isso. Depois a gente vai falar um pouco sobre o contexto das pequenas e médias empresas. Então, quais são os desafios que elas estão enfrentando nesse contexto. E depois, sobre esse trabalho que eu falei, sobre a prontidão para o futuro, eu vou falar um pouco mais sobre a abordagem e quais são os principais achados nessa pesquisa. E, numa visão geral, vocês vão poder ver nesse relatório quais são os principais princípios que as pequenas e médias empresas têm que pensar quando olhar para o futuro. Então, eu também vou compartilhar com vocês os próximos passos para vocês saberem o que vai vir a seguir. E se vocês quiserem depois se juntar a nós. Então, como eu falei, vou falar sobre a nossa organização. Quando eu falo do Fórum Econômico Mundial, muita gente pensa nessa palavra-chave e pensa em Davos. Davos é importante. Davos é onde tudo começou na organização há mais de 50 anos. A mensagem que eu quero trazer aqui é que Davos é importante para a gente como organização. Nós estamos tendo vários eventos aí no ano, em pequenas e grandes escalas, mas a gente também faz coisas diferentes, não só organizar reuniões. E para dar uma ideia de que nós somos, trouxe alguns destaques para dar um senso do que a gente está fazendo. Você deve ter ouvido falar sobre o benchmarking que a gente fez sobre a competitividade global, e a gente fez alguns benchmarkings e alguns pilares de competitividade, e a gente também produziu alguns relatórios que ajudam na tomada de decisão dos negócios e também nos governos, para posicioná-los e entenderem quais são as questões mais emergentes. Aqui vocês podem ver também como a inteligência artificial pode ajudar os líderes e nessas pequenas e médias empresas, e também algumas políticas que vão ajudar a que as pessoas tenham conhecimento dessas inteligências artificiais e também que possa disponibilizar especialistas para essas empresas. E também o trabalho que a gente está fazendo aqui é trazer alguns atores principais que a gente acha que são importantes para o mundo. Aqui vocês podem ver uma figura que no alto nível, e o que foi falado há alguns dias em Glasgow, na COP26, aqui na liderança do Fórum Econômico Mundial, a gente tem o presidente dos Estados Unidos, o presidente da União Europeia, e para trazer junto um grupo que está olhando para as empresas, por exemplo, a Amazon, Pila, Siemens, onde eles estão se comprometendo para ter um acesso mais emergente e escalável para as empresas.
Então, aqui as pessoas estão olhando para as grandes empresas no mundo para tentar direcionar essas demandas de tecnologia para poder reduzir o custo e também trazer isso para o mercado e que possa ajudar, então, essas pequenas e médias empresas. Então, aqui são alguns exemplos que eu quero compartilhar com vocês, mas tem uma coisa que vocês têm que entender quem a gente é como organização, é esse conceito de vários atores. Quando senta numa mesa, o futuro das pequenas e médias empresas, o impacto da inteligência artificial na sociedade, a gente está focando em várias coisas. É importante ter todos os atores na mesa. E o Mundial é um fórum de negócios, mas é muito mais do que isso. Como vocês podem ver, alguns atores chaves que a gente traz aqui na mesa, eles vão trabalhar com grandes empresas no mundo, mas também trazemos para a mesa governos de organizações internacionais e locais e também a sociedade civil. Trazemos vários especialistas, vários setores, pessoas que sentem os problemas na prática e então esses especialistas conseguem agregar nessa discussão. Também trazemos pessoas que estão fazendo pesquisas no mundo e em termos de tecnologia e ciência. O que a gente também pode ver que na próxima geração a gente também tem que pensar nelas, então elas também estão aqui. A gente tem indivíduos aqui com menos de 30 anos, pessoas de 14 anos, e eles também têm que pensar quais são as questões que essas pessoas estão preocupadas. Então, é importante trazer a geração futura para discussão. E também os novos campeões. Muitas pessoas veem como fórum econômico como para grandes negócios, mas não. A gente tem também pequenas empresas, pequenas e médias empresas, e eles são campeões em alguns negócios de sustentabilidade, por exemplo. E se eles não estão fazendo isso, eles pelo menos estão querendo chegar lá. Então é importante a gente Então, só para começar e dar um senso para você qual é o contexto dessa organização e vocês saberem que a gente está pensando no futuro das pequenas e médias empresas. Como eu falei antes, a importância desse Fórum para a Economia, vocês podem ver que aqui são alguns números globais. O Brasil está muito perto disso, ou talvez esteja até acima disso. Você vê que 7 de 10 empresas no mundo podem ser classificadas como pequenas e médias empresas. Se vocês verem quais são os empregos, você vai ver que 70% dos empregos no mundo é feito pelas pequenas e médias empresas. Quando vocês verem o PIB, a contribuição das pequenas e médias empresas para o PIB, você vai ver que ela é acima de 70%. Então, o ponto aqui é dizer que só a empresa pode ser pequena, mas, no nível geral, tem uma relevância muito grande na economia e que dá muitos empregos e prosperidade e é estratégico para nós, não só para focar nos grandes atores e empresas, mas é muito importante a gente ter esse olhar para as pequenas e médias empresas que têm muito peso e muito poder. A gente também vê parte de algumas organizações, para vocês estarem numa posição melhor para entender, é que o desafio é muito desafiador, o cenário é muito desafiador para as pequenas e médias empresas, mas a gente vê que eles têm uma taxa de mortalidade alta, tem muita competição, e isso faz com que as empresas tenham uma taxa de mortalidade grande, principalmente quando elas estão no estágio de desenvolvimento. Vocês também podem ver uma mudança para os negócios, mas particularmente para as pequenas e médias empresas, que é a pressão na expectativa sobre sustentabilidade, sobre ODS, que está cada vez maior. E isso vem dos consumidores, dos investidores,
de toda a sociedade. É importante, mas é importante vocês saberem que é uma pressão também nas pequenas e médias empresas. E também sabemos que as pequenas e médias empresas também foram afetadas pela Covid-19. Então, também vemos que também houve mais dificuldade em ser resiliente no desafio da pandemia. Então, agora, eu gostaria de apresentar para que vocês possam entender para nós por que é importante trazer as pequenas e médias empresas para a mesa. Para vocês entenderem como é que a gente lida com isso e como é que vai ser a prontidão para o futuro. A gente tem 3 componentes, 3 características. Então, significa que essa pequena e média empresa ela tem que ter um crescimento sustentável e financeiro ao longo do tempo. Ela tem que ir bem economicamente. Mas isso não é suficiente. A gente vê a pressão que se tem nos ODS. Aqueles que vão fazer bem, o robô também vai fazer bem. Então isso ajuda a sociedade. Então, isso não vai impactar negativamente na sociedade, mas é importante a gente olhar isso de uma forma positiva. Isso é necessário, isso está aumentando. Algumas vezes a gente fala de licenças para operar, mas só vai ser possível para as pequenas e médias empresas que tiverem foco no impacto social. E também um exemplo sobre isso, o mundo que a gente opera está ficando cada vez mais incerto, volúvel, e uma das características-chave do futuro é a questão da adaptabilidade. É importante, nesse conceito, entender que a adaptabilidade é resiliência para alguns choques externos, mas também ser ágil para trabalhar com as oportunidades à medida que elas aparecem. Então, quando a gente olha para a prontidão, para o futuro, a gente fez uma análise de mais de 200 pares em estudos que foram feitos em sustentabilidade, inovação, gestão estratégica e empreendedorismo. E a gente pode ver que a prontidão para o futuro das pequenas e médias empresas, como eu falei, é guiada por 3 direcionadores. E eles são modelos de negócios, que tipo de modelo de negócios que se tem e que vai impactar na prontidão para o futuro, a orientação dessas PMEs e também é importante entender a habilidade da pequena e média empresa para ter o seu networking, um networking bem amplo, como é que são os seus relacionamentos, isso é chave para guiar o seu futuro. Então, aprofundando nisso, a gente testou isso, mediu, e com mais de 300 presidentes e fundadores de empresas de várias indústrias. E o que a gente vê é que isso é influenciado por alguns aspectos aqui. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é importante só dar uma ideia. Como é que a gente olha para isso? Quando a gente fala em modelo de negócios, é a habilidade de reconfigurar para redistribuir os recursos, ter flexibilidade e redefinir a estratégia da organização. Quando a gente fala orientação, a gente está falando o nível de autonomia que os empregados têm na empresa e também a inovação e a proatividade que essa empresa tem. Qual é a capacidade de tomar risco que essa empresa tem? Tudo isso leva a uma orientação que é muito importante para trazer a pequena e média empresa num espaço que ela está pronta para o futuro. E aqui, quando a gente fala de networking, rede de relacionamentos, habilidade de acessar os recursos, mobilizar pessoas e também tendo certeza que essas pessoas, esses relacionamentos são diversos e complementares. Então, o que a gente observa que as pequenas e médias empresas que a gente estudou, que isso cria componentes que são chaves para essa prontidão para o futuro. Também temos que olhar para as questões financeiras, claro,
os impactos na adaptabilidade. Agora, eu quero mostrar algumas conclusões que a gente teve. Quando eu falei, esse relatório ainda não foi publicado, nós vamos ver algumas pesquisas, e um dos principais destaques aqui, a gente começou a fazer uma pesquisa global e o que nós vimos é que as pequenas e médias empresas com a prontidão para o futuro não parecem estar ligadas onde elas estão baseadas geograficamente ou ligadas à indústria nas quais elas operam. Então, o que elas dizem é que esse sentido de que as pequenas e médias empresas têm em relação à prontidão do futuro, em relação aos seus concorrentes, tem seus processos internos, e aqui a gente viu alguns segundos atrás, é a capacidade de influenciar a orientação dos seus modelos de negócios e também específicos ambientes e principalmente para suas atividades. Algumas mudanças nós vamos esperar a ver em diferentes regiões, em diferentes indústrias. Isso não é algo que nós observamos e a gente pode dizer isso da perspectiva. Nós vemos algumas oportunidades em todo o globo, em toda a indústria para ser prontas para o futuro. O que vocês viram aqui é que essa prontidão para o futuro é influenciada e motivada por diferentes motivadores aqui. É claro que não podemos descartar que as pequenas e médias empresas têm um ambiente específico. Temos o marco regulatório, as políticas, infraestruturas macroeconômicas e o mercado de trabalho em diferentes regiões, em diferentes países. Isso também é muito importante. No entanto, o foco desse estudo, desse trabalho, era o que as empresas podem fazer para ter uma base para a prontidão para o futuro, e essas bases devem ser internas, devem ser entendidas aqui por meio de orientação de modelos de negócios e redes. O que é interessante, novamente, é que não há diferenças regionais ou motivos para ter acesso diferente a essa prontidão para o futuro, dependendo de onde você está baseado. O outro destaque aqui foi um aspecto de um impacto na sociedade. O que nós observamos é que, apesar do fato de que nós vemos as pequenas e médias empresas, por causa do impacto de que elas têm na economia, serem especiais para motivar o desenvolvimento sustentável, muitos deles ainda vão excluir essas estratégias explícitas centradas na sustentabilidade social e ambiental. Outra coisa que nós vimos é que, apesar disso ser muito importante, a maioria das empresas estão, até certo ponto, estão ficando para trás nesse aspecto de prontidão para o futuro. O que nós vemos aqui e o que nós vamos entender é que todos nós temos isso bem claro na nossa mente, é que essa questão como o impacto disso na sociedade pode ser negligenciado por algum contexto ou a necessidade de focar na sobrevivência, que isso normalmente está acontecendo depois do Covid. Então, contexto como esse, a gente considera essa iniciativa tripla dessas aspirações para o futuro. Uma coisa que a gente já viu é que, apesar disso ser um contexto que nós estamos agora, nós também entendemos, ao conversar e explorar o futuro dessas pequenas e médias empresas, nessa rede que nós temos, é que o impacto na sociedade também é visto e entendido como uma grande oportunidade. E isso nós vimos com aqueles que gerenciam essas empresas, que tem uma vantagem competitiva, e com muitos dos principais desafios que essas empresas estão enfrentando. O que nós vimos nesse modelo é que isso aumenta a reputação consideravelmente, e isso é muito importante para os talentos, para a aquisição de talentos e para a retenção de talentos nessas empresas. É importante também o acesso a novos capitais e também para permitir que essas empresas cresçam suas redes internacionais, para ajudá-las a crescer ainda mais. Então, essas são algumas das lições que nós pegamos. Se nós nos aprofundarmos nisso e começarmos a olhar alguns dos indicadores que nós medimos, vocês podem ver aqui na tela, na parte de cima, alguns dos elementos mais leves. É que se você tem uma missão para incluir, se você quiser se aprofundar, se você tem políticas em relação a isso, se você tem processos que ajudem a você a integrar a sustentabilidade na sua estratégia de negócios, se você tem uma revisão de algum conselho para fazer essa avaliação, se você tem uma equipe dedicada com responsabilidade nesse sentido, ou se você tem uma remuneração dos executivos que esteja ligada à performance. E o que nós vemos é que
tem mais de 60% das empresas com que nós conversamos realmente tem essas missões, uma frase que define a missão dessa empresa, só 60% deles. Mas, no entanto, quando a gente se aprofunda mais em ações concretas e no impacto potencial disso, a gente vê que elas se tornam cada vez menores, ou somente 20% deles têm remuneração dos executivos ligados ao desempenho de sustentabilidade, e só 40% deles têm uma equipe dedicada com responsabilidade para esse fim. E como nós dissemos antes, isso é compreensível. No entanto, a gente espera que isso possa mudar no futuro para que cada vez mais as pequenas e médias empresas possam ver isso como uma forma de liderar a inovação como uma vantagem competitiva. Um outro ponto interessante que eu falei já anteriormente, mas quero falar um pouco mais, é o papel das redes. E o que nós vemos aqui é que as redes têm um papel fundamental, principalmente nas empresas menores, na maior parte em motivar seu impacto social. O que nós estamos dizendo, o que nós observamos, é que as redes e a capacidade de se envolver em redes, de acordo com algumas pequenas e médias empresas, o impacto nessas redes é maior para as pequenas empresas e menos importante à medida que a empresa cresce. Um outro ponto interessante que a gente se deparou é que o maior impacto das redes é na motivação de impacto da sociedade e algumas dimensões nessa prontidão para o futuro. As redes fazem com que as empresas impulsionem esse impacto da sociedade e criem capacidade adaptativa. Isso é mais importante do que o crescimento financeiro, muitas vezes. Outro ponto interessante aqui é que nós conversamos com algumas empresas que têm redes afiliadas e outras que não estão afiliadas a outras empresas ou redes bem estabelecidas. E o que nós vemos aqui é que as redes são importantes principalmente para aquelas que não têm as redes. À medida que as empresas crescem e começam a ser mediadas por diferentes redes, elas começam a mudar seus focos fora desses fatores externos e mais nos fatores internos, como orientação e modelos de negócios. Então, as redes são importantes sim, principalmente para as empresas menores e principalmente em motivar essa prontidão do futuro e adaptabilidade. E parece de extrema importância para aqueles que não têm essas redes. É isso que a gente se deparou nas pesquisas que nós fizemos. O que é interessante aqui é a mudança de entrar numa rede e focar em fatores internos e processos internos. Eu quero mobilizar um exemplo aqui de um estudo de caso que nós tivemos no relatório, que olhou numa empresa de Bangladesh que estava ativa na área têxtil e na área governamental, e o que elas desenvolveram foi uma abordagem sistêmica que tem um exemplo do que eu estava me referindo anteriormente. Elas estabeleceram parcerias com instituições externas, de redes internacionais, de agências de desenvolvimento, empresas globais, e elas fazem isso para pegar as melhores práticas ou as práticas mais recomendadas em 3 fases diferentes. Por meio dessas parcerias, por meio dessas redes, elas estudam aprendendo as melhores práticas, depois eles começam a integrar essas melhores práticas em seus próprios processos, com projetos pilotos em áreas específicas. Depois eles refinam e aumentam, ampliam isso. Essa empresa de Bangladesh está fazendo isso independentemente dos parceiros, das fontes, das redes. Elas fazem isso uma forma como integrar suas habilidades. E de forma interessante, a gente mostra esse exemplo para recursos externos para saber como essa integração melhora seus processos, principalmente na área de sustentabilidade, de empoderamento humano, e isso já foi reconhecido por algumas dessas empresas internacionais como boas práticas. Um outro aspecto principal que tem um bom link com o tema desse evento de hoje, que nós podemos entender com a apresentação anterior, é que o futuro das empresas, que elas vão superar seus talentos, são seus desafios com talentos, e esse é um dos aspectos mais críticos de criar essa prontidão para o futuro. Entrando em mais detalhes aqui, o que a gente viu conversando com essas mais de 300 CEOs e fundadores de empresas é que o desafio número 1
é em relação aos talentos. 52% dos entrevistados destacaram que um dos principais desafios que era difícil para essas empresas adquirir os melhores talentos do mercado e é muito difícil para essas empresas também reterem esses talentos depois que eles se desenvolvem, principalmente quando eles entram em concorrência com outras grandes empresas que fornecem e proporcionam mais recursos e mais oportunidades para esses talentos. Esse é um dos principais desafios e, logicamente, é interessante ver que ficou claro para todas as pequenas e médias empresas quão importante são os talentos e como são os ativos mais estratégicos das empresas. E a capacidade de superar esse desafio de aquisição e retenção de talentos, a gente vê que as empresas conseguem ter uma vantagem competitiva ainda melhor com essa capacidade de motivar para essa prontidão do futuro. Então a gente vê que as pessoas e os talentos são o principal, o carro-chefe dessas pequenas empresas. E, finalmente, o que nós vemos de interessante no contexto dessas menores organizações é que ficou muito claro que elas não conseguem competir com empresas maiores em adquirir e desenvolver esses talentos simplesmente na hora de compensação. E o que podemos tirar disso, principalmente naquelas que estão bem-sucedidas nesse sentido, é que é muito importante, como uma das estratégias que podem ser desenvolvidas para essa questão dos talentos, é ter uma visão forte como empresa, um alto nível de confiança, de valores e um senso de propósito. É isso que nós discutimos com aqueles que estão indo muito bem, para poder ser poderosos em ajudar as pequenas e médias empresas nesse desafio, principalmente em relação ao talento. Um outro destaque aqui, que eu falo, o poder dos pequenos, e como nós observamos aqui, nos últimos destaques dessa lista que eu queria compartilhar com vocês, é que alguns dos fatores que levavam a uma desvantagem competitiva para as pequenas e médias empresas agora podem colocá-las numa posição vantajosa. As pequenas e médias empresas representam uma vantagem e desvantagem, o tamanho, o porte delas, mas elas tendem a ser menos resilientes do que grandes empresas em absorver esses choques externos. No entanto, elas são mais ágeis e são mais rápidas em reposicionar, em aproveitar oportunidades que surgem com essas mudanças. E quando essas mudanças se tornam um novo normal, é uma vantagem competitiva bem interessante em comparação a outras estratégias. Eu quero mencionar aqui Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, e o que ele disse e o que nós observamos é que nesse novo mundo não é o grande peixe que come o pequeno peixe, é o peixe mais rápido que come o mais devagar. Então isso aconteceu, isso saiu das pesquisas que nós fizemos com o Fórum Econômico Mundial e é uma das lições importantes que nós podemos levar. O que ele diz é que as empresas que são estrategicamente pequenas tendem a investir num grupo de pessoas e tornam essas empresas um pouco mais ágeis para poder identificar essas oportunidades nos mercados. Então isso é muito importante. Logicamente, essa ideia de ser pequeno ajuda essas empresas na sua resiliência em momentos difíceis. Então essas são algumas lições que eu queria compartilhar com vocês e chegando na conclusão da minha apresentação, eu queria mostrar alguns princípios que surgiram disso, alguns princípios de alto nível. Essa aqui é só uma pequena visão para a gente ver o que aconteceu nessas pesquisas, para saber o que nós vamos lançar no nosso relatório no final do mês. Então parece que há uma constante entre empresas prontas para o futuro e bem-sucedidas que foram pesquisadas e discutidas, e foi a importância de não ter uma visão. É uma visão que vai ser executada, que claramente vai ser implementada na maioria dos processos da empresa. Um outro aspecto aqui é ter uma abordagem estratégica para o crescimento e, logicamente, a importância do crescimento como um dos aspectos dessa prontidão como ativos principais. Acho que só tem uma coisa que nós absorvemos, e uma mensagem principal é que, começando aí, nós vamos ter um aspecto mais importante
impacto na sociedade. Isso é porque a gente acredita que é importante olhar para a prontidão, para o futuro, e é um passo nessa direção. Ao longo dos 50 anos, a gente trabalhou realmente com empresas maiores, mas a gente quer agora criar essa relação com essa comunidade de pequenas e médias empresas. Aqui a gente tem uma empresa de geração mais jovem. E aqui, quais são os desafios e oportunidades? Esse trabalho está trazendo impacto nessa comunidade e a gente está vendo empresas emergentes e, claro, como um convite para aqueles que acreditam que já estão sendo pioneiros e que tenham interesse na sustentabilidade, em adaptar a tecnologia e repensar os modelos de negócio. Se você já está fazendo isso, se você está planejando isso, eu amaria ter vocês se juntando a essa comunidade. Claro que aqui a gente teve um diagnóstico, mas agora a gente está querendo engajar e para direcionar essa agenda e trabalhar diretamente com as pequenas e médias empresas. Então, essa foi a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigado mais uma vez e eu espero que tenha sido uma conversa muito boa. Olivier, muito obrigada. Isso, mais do que nunca, as pequenas e médias empresas são muito importantes para o futuro. A gente tem algumas perguntas aqui do nosso público. Eu vou ler agora a pergunta feita pelo João. Caro Olivier, quais países têm as empresas mais prontas e por quê? Obrigado, João, pela pergunta. Essa é uma pergunta difícil para responder e eu acho que o achado aqui dessa pesquisa é que, olhando para esse conceito de prontidão do futuro, a gente não vê de prontidão para o futuro, a gente vê as oportunidades, tem países que estão que dependem realmente do comprometimento da liderança dessas pequenas e médias empresas. Como eu falei, claro, isso vai além do trabalho que a gente fez aqui, também há outros aspectos, principalmente na questão do ambiente das pequenas e médias empresas, e a gente vê como que alguns países podem, ou de uma forma mais avançada, habilitando as pequenas e médias empresas a empreender. Então, claro que isso depende da regulação também, países que vão fazer com que o ambiente seja mais propício para elas. Eu não tenho um conhecimento específico sobre o Brasil, mas eu estou fazendo um dever de casa, eu fiz um dever de casa antes de vir aqui, então eu vejo que o Brasil está focando também nisso, então eu acredito que seja interessante ir mais a fundo nisso. E voltando à sua pergunta, qual o país que tem uma prontidão melhor para as pequenas e médias empresas? O que a gente vê aqui é que a importância da liderança dessas empresas, que ela entenda os conceitos e possa guiar a empresa nesse sentido. Perfeito. Agora a gente tem uma pergunta da Ana Ferraz. Ela perguntou: você fala que a adaptabilidade é uma das características mais importantes para as pequenas e médias empresas. Como desenvolver isso para se adaptar a tempos complexos e incertos com relação ao futuro? Sim, obrigado, Ana, pela pergunta. A adaptabilidade, a gente pensa em duas coisas. Uma é resiliência e a outra é agilidade. Resiliência, a gente quer dizer a habilidade de responder a choques e a tempos difíceis. E agilidade significa para ver as oportunidades assim que elas aparecem. O que a gente vê aqui, e a gente pode ter mais detalhes no relatório, o ponto principal aqui é ter as pequenas e médias empresas nessas duas posições. Na resiliência, ela tende a sofrer mais, mas ela consegue... Ela sofre mais porque ela tem menos pessoas, mas em termos de agilidade, ela tende a ser mais rápida na resposta. É justamente pelo tamanho
Então, elas tendem a ser capazes de se reorganizar e se reconfigurar numa forma que talvez as grandes empresas não conseguiriam tão rapidamente. Então, o que a gente viu é que essa ideia de entender um dos aspectos que vem disso é ser enxuto. A gente tem um grupo que está qualificado que tenha talento para guiar essa adaptabilidade na empresa. Então, duas questões que eu falaria aqui é o tamanho, ficar enxuto, ficar pequeno o mais possível em termos de força de trabalho e ter as melhores pessoas que você poderia ter para te ajudar nesse trabalho. O time faz toda a diferença. Olivier, mais uma vez, muito obrigada por abrir o nosso evento nessa manhã. Em nome da Casa Firjan, tenha uma excelente manhã. Muito obrigada. Tenha um bom dia.